Romanos capítulo 8 é um dos capítulos mais importantes da Bíblia, é muito importante. Paulo, em Romanos, explicou que todos nós, sejamos judeus e gentios, igualmente, todos nós pecamos. Subsequentemente, ele prosseguiu para explicar que somos, então, justificados gratuitamente dos nossos pecados passados pelo que o Deus Pai e Cristo fizeram. Sim, Deus Pai, porque o Deus Pai enviou Jesus Cristo e Jesus Cristo, então, se submeteu e morreu para nós podermos ser perdoados. Além disso, Paulo também deixa o assunto muito bem claro que devemos fazer a nossa parte, comprometendo-nos a ser um novo homem, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. E por isso lemos em Romanos capítulo 7, versículo 22, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Esse é um dos nossos objetivos finais, é de ter prazer na lei de Deus. Por quê? Porque a lei de Deus representa amor e o caráter de Deus. E nós devemos desenvolver o mesmo caráter que Deus tem. Vejam, por exemplo, no versículo 12 de Romanos 7. Diz assim: e assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Por quê? Porque a lei de Deus é para o nosso bem. Não há nada errado com a lei de Deus. Deus tirou os israelitas da escravidão e depois que eles saíram do Egito, da escravidão, Deus deu a eles a lei de Deus. Está claro que Deus não os tirou da escravidão para os pôr noutra escravidão. Está claro que não. Deus os tirou da escravidão para lhes dar uma lei, a lei da liberdade. Mas Paulo explica aqui, em Romanos capítulo 7, versículo 23, que diz que vejo nos meus membros outra lei. Uma lei que batalha contra a lei do meu entendimento, isto é, contra a lei de Deus. E essa lei me prende debaixo dessa lei do pecado, essa lei dos membros, que está nos meus membros. E por isso Paulo está aqui a dizer que, sim, o nosso objetivo, a nossa meta é obedecer à lei de Deus. Sim, esse é o fim da lei para que nós virmos a ser como Cristo é. Esse é o objetivo da lei. E por isso nós temos que vencer as fraquezas da carne, digamos assim, a natureza humana. E como abordamos no estudo prévio, a velha natureza humana não desapareceu, mas nós estamos confrontando agora uma nova realidade, isto é, que temos que vencer essa natureza humana, essas paixões humanas, temos que as vencer com a ajuda de Deus, com a ajuda do poder de Deus, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. E assim vemos aqui um ponto espiritual muito importante. Primeiro é que a natureza humana não desaparece quando nós estamos convertidos e que o pecado, por causa desta lei nos nossos membros, como Paulo mencionou aqui em Romanos 7, versículo 23, o pecado quer nos dominar. E por isso, visto que a natureza humana não desaparece e que o pecado, este desejo de nos dominar ou de nos dominar, não desaparece, depois de nós estarmos convertidos, então nós temos que continuar na luta, isto é, nesta batalha, nesta luta contra esta, digamos assim, fraqueza da carne, contra estas paixões da carne, pelo resto da nossa vida física. Mas isso não quer dizer que somos escravos disso. Não somos escravos porque não estamos a submeter a essa lei, estamos a vencer com a ajuda de Deus. Por isso, você e eu
devemos resistir a esta natureza humana e Deus, quando olha para nós e vê você e eu, o que é que ele vê? Vê uma pessoa que está tentando, que embora às vezes cometa alguns erros, nós devemos nos arrepender imediatamente. E então Deus olha para nós e não nos vê como alguém que está debaixo da pena da morte, mas nos vê como seus filhos, tentando servi-lo, tendo os nossos pecados sido perdoados pelo seu Filho Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, e nós estamos caminhando nesta direção, imitando Jesus Cristo, na direção à vida eterna. Assim, Paulo explica o que é um verdadeiro cristão e o que Deus faz por nós através do seu Espírito. E isso é basicamente o capítulo 8 de Romanos. Então vejamos agora, lendo aqui do versículo 1. Portanto, capítulo 8, Romanos, versículo 1. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós estamos a andar, isto é, estamos a viver de acordo com a guia do Espírito de Deus. E aqui quando diz, portanto, agora nenhuma condenação há, a palavra condenar é da palavra grega 2631, 2631, que significa que é a palavra katakrima. Não há nenhum veredito, não há nenhuma condenação. Essa palavra é só usada 3 vezes na Bíblia. É usada em Romanos 5, versículo 16. Vejamos aqui Romanos 5, versículo 16, que diz, e não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. O dom gratuito, o sacrifício de Cristo, não é para condenação. A outra ocasião em que esta palavra também é usada, a terceira vez, é no versículo 18 de Romanos 5. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, isto é pela ofensa de Adão e Eva, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. E por isso, por causa do sacrifício de Cristo, não há condenação, desde que nós estejamos arrependidos e estejamos neste caminho, porque estamos a esforçar a vencer as fraquezas da carne. Continuar agora a ler no versículo 2. Diz assim, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Isto é, a lei do Espírito da vida, isto é, através do sacrifício de Jesus Cristo, nós somos libertados do pecado. Como lemos em Romanos 7, versículo 23 e 24, diz que estou nesta batalha, e diz, mas que homem miserável que eu sou, quem é que me vai libertar ou livrar do corpo desta morte? Está claro? Através do sacrifício de Jesus Cristo. Também em Romanos 6, versículo 18, Romanos 6, versículo 18, lemos, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Fomos libertados do pecado. Isto é, quando nos arrependemos e acreditamos, isto é, praticamos o que Jesus Cristo diz para nós fazermos, porque cremos nele, e assim, por causa desse sacrifício, nós somos libertados, como diz, do pecado. E também em Romanos 6, versículo 22, diz, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus. Como? Pelo sacrifício de Cristo. Éramos escravos do pecado, estávamos debaixo da pena, estávamos da pena da morte, estávamos condenados à morte, mas agora a lei do Espírito
é a atuação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. O Espírito Santo de Deus nos ajuda a combater, digamos assim, esta força que nos puxa para baixo, esta força, digamos assim, descendente da natureza humana. O Espírito Santo de Deus nos ajuda a vencer estes impulsos, estes desejos da carne, esta força que nós temos que vencer com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Continuando agora então no versículo 3, Romanos 8, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, sim, a lei não pode perdoar os nossos pecados, não, a lei simplesmente aponta para quais são os nossos pecados e a lei aponta para qual é o caráter de Deus. Mas a lei não está aí para nos perdoar dos pecados. É o sacrifício de Jesus Cristo que nos perdoa dos pecados. Por isso, continuando a ler no versículo 3. Portanto, o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, porque por causa da nossa carnalidade, a nossa mente carnal, nós pecávamos e pecamos, e por causa da lei, nós estávamos debaixo dessa pena, da pena da lei, dessa penalidade da lei. Então Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, porque ele venceu contra o pecado. Ele veio, portanto, para ser um sacrifício pelo pecado. Ele foi um sacrifício, veio na carne, ele então veio a ser um sacrifício pelo pecado e assim condenou o pecado na carne. Vejam, por exemplo, um versículo muito interessante que é bom sublinhar neste momento, que é em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, isto é Jesus Cristo, que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Pessoas ficam, digamos assim, confundidas com este ponto aqui, que o fez pecado por nós. Jesus Cristo nunca foi pecado. Jesus Cristo foi o Cordeiro Pascal sem pecado. E por isso Jesus Cristo não se fez, digamos assim, algo pecaminoso. Mas o que está aqui a dizer é que Jesus Cristo foi feito para nós como um sacrifício pelo pecado. Aqui está a usar o que nós chamamos uma figura de linguagem chamada metonímia. Isto é uma figura de linguagem na qual uma palavra ou frase é usada para representar outro conceito ao qual está intimamente relacionada ou comumente associada. Assim, Jesus Cristo o fez pecado, diz assim, aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós. Não é que ele foi pecado, mas é que ele foi um sacrifício pelo pecado. Por isso esta figura de linguagem em que esta palavra ou frase é usada para representar outro conceito que está intimamente relacionado com isso, que é o sacrifício pelo pecado. Ora, a metonímia difere da metáfora porque não implica semelhança, mas sim uma associação direta. Isto é, Jesus Cristo foi diretamente associado como um sacrifício pelo pecado. E por isso é representado ou relacionado simbolicamente para uma ideia maior, que ele então foi um sacrifício pelo pecado. E por causa disso, Jesus Cristo condenou o pecado na carne. Continuando então a ler de novo o versículo 3, diz assim, porque era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado,
pelo pecado, isto é, pelo ele sendo um sacrifício pelo pecado, condenou o pecado na carne. Jesus Cristo sendo um sacrifício pelo pecado, ele foi um sacrifício perfeito, sem qualquer ponto negativo nele, foi um cordeiro pascal sem qualquer defeito, que morreu pelos nossos pecados. E por isso ele condenou o pecado na carne. Porquê? Primeiro, para demonstrar que é possível obedecer a Deus, e segundo, para nos perdoar gratuitamente. Está claro? Quando nos arrependemos. Em Hebreus capítulo 13, versículo 8, Hebreus capítulo 13, versículo 8, em Hebreus 13, versículo 8, lemos: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Jesus Cristo é sempre o mesmo. Ele não peca, nunca pecou. E agora, ele vivendo em nós, através do poder do Espírito Santo, ele vive em nós, e nós então temos que ser como ele, sem pecado, com a ajuda do poder de Deus, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, isto é, este ingrediente que faltava em nós, que é este ingrediente espiritual de Deus, que nos ajuda a viver como Cristo viveu, isto é, sem pecado. Isto é, então, por isso é que dizemos, Jesus Cristo vivendo em nós. Por isso, repetindo, tal como Jesus Cristo viveu sua vida sem pecar, ele viverá e vive a sua vida em nós da mesma maneira, sem pecado. Por isso a lei não podia libertar os pecadores da pena da lei. Ou, noutras palavras, a lei não nos pode fazer justos. É necessário algo adicional, além da lei, para nos tornar justos. Isto é, o sacrifício de Jesus Cristo e depois a vida de santificação com a ajuda do Espírito Santo de Deus em nós. Agora no versículo 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Se formos ver a tradução em português da Rei Tiago atualizada, diz assim: para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós. A justa exigência da lei se cumprisse em nós. Não diz por nós. Não diz assim, para que a justiça da lei se cumprisse por nós. Não, a justiça da lei se cumprisse em nós. Porquê? Porque Deus está a imputar ou a dar-nos a sua justiça através do sacrifício de Jesus Cristo, pelo que Jesus Cristo fez, ele nos dá a sua justiça, nos justifica, isto é, nos reconcilia com o Pai. E por isso, agora, temos a nossa parte a fazer, que é cumprir os requisitos, isto é, a justiça, o preceito da lei. Esses requisitos que a lei exige que obedeçamos. Porque a lei diz, obedece, faz isto, ou faz aquilo, ou faz o outro. E esses são os requisitos da lei. Essas coisas que fazemos, que devemos fazer, de acordo com a lei de Deus, é para o nosso bem. E ao fim de contas, a lei de Deus é o caráter de Deus, que é amor. No entanto, nós somos seres humanos e precisamos de ajuda. Então Deus enviou o seu Filho, em primeiro lugar, para tornar possível essa ajuda. Como? Primeiro, para que os nossos pecados sejam perdoados. Segundo, para remover a barreira entre nós e Deus. Em Isaías 59, versículo 2, vejamos Isaías 59, versículo 2,
Isaías 59, versículo 2. Lemos: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. E assim, o sacrifício de Jesus Cristo veio remover esta barreira entre nós e Deus para nos tornar justos, para nos imputar justiça, para nos justificar. Como? Pelo que ele fez, pelo que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo fez isso pela sua grande fé, ele fez isso, mas ele nos dá esta benção quando nos arrependemos. Por isso, uma vez mais, primeiro, Jesus Cristo veio, porque o Pai o enviou, para tornar possível que os nossos pecados sejam perdoados, para remover a barreira entre nós e Deus. E terceiro, Jesus Cristo então nos enviou o Espírito Santo de Deus, isto é, uma vez que ele subiu ao céu, ele nos enviou, no dia de Pentecostes, o seu Espírito, que é o que acontece a nós individualmente, após o batismo e a imposição das mãos. Recebemos o Espírito Santo de Deus. E por isso, é o que Jesus Cristo fez, mas também o que Jesus Cristo nos enviou, que procede do Pai, que é o Espírito Santo de Deus. E assim, não andamos segundo a carne. E por isso, a justa exigência da lei, ou isto é, a justiça de Deus, como lemos aqui em Romanos capítulo 8, a justiça da lei se cumprisse em nós. A justa exigência da lei se cumprisse em nós. Quer dizer que os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações, precisamos de fazer isso, que é o que a lei moral de Deus exige. Por isso, precisamos de pensar de uma maneira diferente, precisamos de fazer ou atuar de uma maneira diferente, e fazemos isso porque cremos no que Jesus Cristo diz para nós fazermos. Cremos no sacrifício dele e cremos que ele diz que temos que seguir o exemplo dele. Por isso, a lei de Deus, que é, digamos assim, um paralelo ao caráter de Deus, que é amor, porque Deus é amor, e a lei de Deus nos dá o modo, a maneira de nós atuarmos, agirmos como Deus é, com o caráter de Deus, com amor. Então, o Espírito Santo, que é a força de Deus, o poder de Deus, a maneira de pensar de Deus, ajuda a você e a eu a escrever a lei de Deus nos nossos corações e na nossa mente. Isso é o que lemos em Hebreus capítulo 8, versículo 10, que diz que é a nova aliança, que então Deus vai pôr a sua lei na nossa mente e nos nossos corações. E isso é citado de Jeremias, capítulo 31, versículo 33 a 34. Continuando então agora no versículo 5, Romanos 8, versículo 5. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A mente, a maneira de pensar carnal, tem esta orientação básica incorreta para a carne. Eu diz aqui. Por isso, se estamos seguindo a carne, seguindo a maneira de pensar, a orientação da carne, os nossos pensamentos estão inclinados para as coisas da carne. Vejam, por exemplo, em Efésios, capítulo 2, versículo 3. Efésios, capítulo 2, versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos
nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Por isso, digamos assim, nós andávamos nestes desejos da carne, fazendo a vontade da carne. Isto é, tínhamos esta cobiça mental da carne, este desejo apaixonado, carnal, de fazer certas coisas. E isso é, digamos assim, a maneira de pensar, a mentalidade, a consciência de uma pessoa que está a pensar as coisas na carne. Vejam também em 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2, versículo 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Esta cobiça da carne, esta concupiscência da carne, dos olhos e do orgulho, isto é, deste ego, desta presunção, isto é tudo do mundo, não é do Pai. Ora, seria uma beleza, digamos assim, se essas coisas da carne desaparecessem logo que estamos convertidos. Mas não é assim. Como lemos em Romanos capítulo 7, Paulo disse no versículo 22 e 23, diz, Romanos 7, 22 e 23, diz, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei. Quer dizer que não desapareceu. Aqui temos Paulo, que já era um apóstolo há cerca de 20 e tal anos, e ele ainda estava a dizer que ainda tinha estas coisas da carne. Estas coisas da carne não tinham desaparecido. E por isso ele estava a dizer que tinha que lutar continuamente. Por isso esta força que puxava, ou que nos puxa para baixo, digamos assim, uma força descendente da carne e de Satanás, nós temos que lutar contra essa força usando o Espírito Santo de Deus, que é, digamos assim, uma força ascendente de Deus para vencermos as fraquezas da carne. E por isso há esta luta contínua em que estamos nesta luta. Por isso, visto que o Espírito de Deus, o poder de Deus, é muito mais poderoso que as forças da carne, então o Espírito de Deus, nós usando o Espírito de Deus, podemos vencer. Podemos elevar-nos acima desta atração negativa, força descendente. Com o Espírito Santo de Deus, temos a capacidade de vencer. Mas temos que nos submeter a Deus e temos que usar esse Espírito. Temos que ter mais do Espírito Santo. Temos que pedir diariamente ao Pai, dá-me este pão da vida, este Espírito teu diário, para obedecer mais. Porque quando obedecemos a Deus, recebemos mais do Espírito Santo. Atos 5, versículo 32 diz que Deus dá o Espírito Santo àqueles que o obedecem. Precisamos de orar. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Precisamos de orar continuamente. E quando oramos e estamos a usar o Espírito Santo para vencer isto, não estamos a extinguir o Espírito Santo de Deus, que lemos em 1 de Tessalonicenses 5, versículo 19. Por isso, quando estamos a usar o Espírito Santo, não estamos a extinguir, mas estamos a usar, a alimentar, digamos, esta energia de Deus em nós para crescer. Também nós precisamos estar ocasionalmente a jejuar, como lemos em Isaías 58. Vejam aqui, por exemplo, Isaías 58, acerca do jejum correto, versículo 6. Isaías 58, versículo 6. Diz assim, porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade?
Quer dizer, temos que ser misericordiosos para com outras pessoas. Temos que tirar estas ligaduras quando nós não temos piedade por outros, quando somos duros por outros. Temos que tirar estas ligaduras. Temos que desfazer as ataduras do jugo. É muito fácil nós pormos um jugo noutra pessoa, pormos um peso. Olha, tens que fazer isto, tens que fazer aquilo. Aqui diz, quando jejuamos, o jejum que é agradável a Deus é quando nós, então, mudamos a nossa atitude, como tratamos os outros, para não estarmos a atar as pessoas num jugo, para deixar livres as pessoas que estão oprimidas. Às vezes vemos pessoas na nossa família, ou seja que for, estão oprimidas com estes jugos, com estas dificuldades. Então diz, nós temos que deixar as pessoas livres dessas opressões, porque às vezes somos muito fortes como tratamos os outros. E por isso diz, e despedaças todo o jugo. Precisamos despedaçar esses pesos, esses jugos que pomos em outras pessoas. E por isso é que é bom jejuar ocasionalmente. Também no versículo 9 de Isaías 58 diz, então clamarás e o Senhor te responderá. Então vais dizer Deus, e Deus vai dizer, sim, estou aqui, que queres? Gritarás e Deus diz assim, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, se tirares do meio de ti o estender do dedo. O estender do dedo é este ponto, apontar o dedo, acusatório, acusar, apontar, estender o dedo. E tirares de ti o falar iniquamente. E por isso jejuar ocasionalmente é muito importante, mas não é só jejuar, é ver resultados no jejum que tenha estes frutos na maneira como atuamos e como tratamos os outros. Então precisamos de obedecer, precisamos de orar, precisamos de jejuar ocasionalmente, precisamos de estudar a Bíblia. Vejam, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado. Como? Como? Como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Como é que podemos manejar bem a palavra da verdade? Como é que podemos nos apresentar aprovados com a palavra da verdade? Porquê? Porque estamos a estudar para podermos ensinar corretamente. E depois vejam também em Josué, capítulo 1, versículo 8, Josué, capítulo 1, versículo 8, vejamos Josué, capítulo 1, versículo 8, Josué, capítulo 1, versículo 8, as duas páginas aqui estão coladas, não são um momento. Josué capítulo 1, versículo 8, que diz, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Precisamos de estudar e meditar acerca da Bíblia, acerca dos ensinos da lei, acerca do que a Bíblia nos ensina, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E em Tiago, capítulo 4, versículo 8, Tiago, capítulo 4, versículo 8, lemos que precisamos de permanecer perto de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Diz assim, chegai-vos a Deus, isto é, estejam perto de Deus, e Ele se chegará a vós.
Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Por isso, para termos mais do Espírito, para nos ajudar a vencer as coisas da carne, as dificuldades da carne, precisamos estar a obedecer, precisamos estar a orar, precisamos jejuar ocasionalmente para tirarmos o jugo e tirarmos estas dificuldades que pomos noutras pessoas, para liberar as pessoas de opressão e de oprimir as pessoas. Precisamos estudar a Bíblia, precisamos de meditar no que estudamos e precisamos manter perto de Deus. Estes 6 pontos são alguns pontos importantes para termos uma quantidade maior do Espírito Santo para nos ajudar a vencer as fraquezas da carne. Você, por exemplo, está a ter dificuldades a vencer as fraquezas da carne? Então veja como está a obedecer. Veja, está a orar regularmente, todos os dias está a orar, começa o dia com uma oração, está a jejuar ocasionalmente para a sua maneira de ser mudar, está estudando a Bíblia, está a meditar acerca do que a Bíblia diz e está mantendo-se perto de Deus. Então, Deus vai dar a você o seu Espírito, vai ajudar a você, vai lhe dar força para vencer as dificuldades que temos neste mundão. Por isso, a nossa orientação, irmãos, a nossa maneira de pensar deve ser como lemos em Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Com a ajuda do Espírito Santo, precisamos estar a pensar como Cristo pensa. Então, vejamos em Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Filipenses, capítulo 2, versículo 5, que diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Precisamos ter o mesmo sentimento, a mesma maneira de pensar, a mesma maneira de ser que Jesus Cristo tem e teve quando foi um ser humano. Então, qual foi esse sentimento? Veja no versículo 3 de Filipenses capítulo 2. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Estamos a tentar a ver como podemos ajudar os outros e ter cuidado pelos outros e fazer as coisas de uma maneira que os outros também, conforme estão a seguir o caminho de Deus, estejam alegres. Estamos a fazer isso, somos humildes. Vejam também no capítulo 3, Filipenses, capítulo 3, começando no versículo 13. Diz assim: irmãos, quanto a mim, isto é Paulo, não julgo que o haja alcançado. Sim, não estou a dizer que já cheguei à meta. Não estou a dizer que sou perfeito. Mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas de atrás, que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Não estou sempre a pensar no negativo, falhei aqui, falhei acolá. Não, estou a pensar no positivo para andar para a frente, para ser melhor pessoa. Prossigo para o alvo, para a meta, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A nossa chamada é uma chamada muito importante, é uma vocação muito importante em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, não é que sejamos perfeitos, mas que estamos a ser maduros e que estamos a crescer nesta mentalidade de Cristo, nesse sentimento de Cristo, sintamos isto mesmo. E se sentis agora alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Então, versículo 16, mas aquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Precisamos ter a mesma mentalidade, o mesmo sentimento de Cristo. E em vez de, versículo 18, diz assim, em vez de seguirmos as pessoas que são inimigos da cruz, como diz ao fim do versículo 18 de Filipenses 3, essas pessoas que são inimigos da cruz, que não estão a fazer o que Cristo quer que nós façamos, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre deles e cuja glória
é para confusão deles que só pensam nas coisas terrenas. Nós devemos estar a pensar nas coisas lá do alto e não nas coisas terrenas. Vejam Colossenses capítulo 3, versículo 2. Pensar nas coisas que são de cima, ou lá do alto, e não nas coisas que são da terra. Precisamos de pensar nas coisas de Deus, nas coisas do Espírito, e não nas coisas da carne. Veja, por exemplo, no versículo 3, Colossenses 3:3, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Jesus. Isto é, ao batismo, morremos. Isto é, o velho eu morreu. Por isso é que diz, já estáis mortos. O velho eu está morto. E a nossa vida, este novo eu, está escondida com Cristo Jesus em Deus. Porquê? Sim, somos físicos, mas quando ressuscitarmos, quando nos transformarmos, quando Cristo voltar, nós, então, teremos um corpo espiritual. Sim, por isso, irmãos, na realidade, sim, somos pessoas físicas. Sim, temos que pensar em certas coisas físicas, mas aqui está o domínio próprio. Deus quer que fixemos nossas mentes, que estabelecemos os nossos objetivos e pensamentos nas coisas lá do alto, nas coisas espirituais. Isso é que deve ser o nosso objetivo, os nossos pensamentos, pensar nas coisas espirituais. Sim, está claro, precisamos de ver que pagamos a renda da casa e que trabalhamos para receber um ordenado e coisas. Sim, temos que fazer as coisas físicas, mas a nossa meta, o nosso sentimento, o nosso desejo, o nosso golo é ter uma inclinação para o espírito e não uma inclinação para a carne. E por isso, então, continuando agora, em Romanos capítulo 8, versículo 6, diz, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Por isso, a inclinação da carne, isto é, o pendor da carne, das coisas físicas, da mente carnal, da natureza humana, isto é, uma mente fixada nas coisas da carne, isso é incorreto. Devemos estar fixados nas coisas do espírito, que é vida e paz. Vejam, por exemplo, Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Há um caminho, uma maneira de pensar, uma maneira de andar que parece certo, mas é o caminho da morte. O homem natural apenas segue este caminho natural. Então, irmãos, nós temos que ter o cuidado de focar a nossa mente nas coisas espirituais. Por isso é que, continuando então a ler em Romanos, aqui capítulo 8, Romanos 8, diz assim, versículo 6, mas a inclinação do espírito é vida e paz. A inclinação de acordo com o cuidado para com os outros. Como lemos no versículo 4 de Romanos 8, é esta justiça da lei, a justa exigência da lei. Isto é, pensamentos, ações, palavras acerca dos princípios de amor da lei moral de Deus. Por isso precisamos de atuar e viver e pensar da maneira correta, baseada no caráter de Deus. Porque Deus é amor. Por isso temos que agir como Deus é, com amor. E por isso essa é a inclinação do espírito.
que dá vida, a vida eterna e paz. Para haver paz na nossa vida, nós como seres humanos temos que nos esforçar a fazer as coisas corretas. Agora vamos para o versículo 7. Romanos 8, versículo 7. Eu recomendo que este versículo seja um versículo de memória. Diz assim: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. Este é o estado de uma pessoa que não está convertida. Diz assim, esta pessoa diz assim, não é sujeita à lei de Deus. A mente carnal é incapaz de obedecer à lei de Deus. A mente carnal recusa-se a obedecer à lei de Deus. Irmãos, eu sei que existem muitas boas pessoas que se dissermos, você não está a obedecer à lei de Deus, dizem, não, estou a obedecer às leis de Deus. Mas não obedecem a todas, como sabemos. Por isso, o problema deste incrédulo aqui, incrédulo, se eu falar a cega destes supostamente cristãos, dizem, não, eu não sou incrédulo, eu acredito em Cristo. Mas o problema de muitas pessoas é muito profundo. É mais profundo do que apenas atos de desobediência. O problema é que tem uma inclinação e uma orientação básica de satisfazer a si mesmo. Por isso, o ato do batismo, do verdadeiro batismo, é arrependermos do que fizemos e arrependermos do que somos. E depois somos batizados, comprometemos-nos a fazer o que Deus diz para fazermos. E então Deus nos dá a ajuda do seu Espírito Santo. Mas temos que nos arrepender, não só do que fizemos, mas temos que nos arrepender do que somos. Isto é, desta inclinação da carne, que é inimizade contra Deus. Irmãos, como seres humanos, todos nós somos, de uma maneira maior ou menor, somos egoístas. Isto é, isso é a nossa motivação básica da carne. Realmente, você conhece muitos cristãos que exteriormente eles ou elas são muito religiosas, são muito santas, digamos assim, se apresentam de uma maneira muito religiosa, de uma maneira muito santimonial, parecem muito religiosas, como disse, muito santas, mas aqui a Bíblia diz que a mente carnal é hostil a Deus, é uma inimizade contra Deus. Mesmo as boas ações dos incrédulos não são o verdadeiro cumprimento da lei de Deus. Por quê? Porque são motivadas pela carne. Porque são motivadas por razões egoístas. Mas se você tentar dizer a ele ou a esses cristãos, olha, você é um incrédulo, eu não sou incrédulo. Ou você é motivado pela carne, não, eu não sou. Porque não reconhecem. Não estão a ver, digamos assim, este ponto cego na mente deles. Não entendem. Por exemplo, os judeus, no tempo de Cristo, guardavam a lei e a letra da lei, mas a letra da lei que eles tinham modificado, porque eles tinham adicionado
à lei de Moisés com pesos que Jesus Cristo disse, isto não são parte da lei de Moisés. E por isso Cristo chamou não convertidos. Vocês vejam, por exemplo, Mateus 23, versículos 13, 14, 25, 27, 28. Continuamente, Jesus Cristo está a chamar a eles hipócritas. Vejam também em Romanos capítulo 10, versículo 2 e 3, que diz assim que essas pessoas têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porque não conhecem a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, a sua autojustiça, não se sujeitam à justiça de Deus. Em Isaías 64, versículo 6, Isaías 64, versículo 6, está a referir-se a esta autojustiça. Vejamos aqui em Isaías 64, versículo 6. Que diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Como trapos imundos. Isto é uma maneira de dizer como um pano menstrual imundo. Isto é a nossa autojustiça. Para Deus, é como trapos imundos. É como trapos da imundícia. E por isso, nós precisamos do Espírito Santo de Deus habitando em nós para termos a justiça de Deus. Esse é o problema dos judeus, que os judeus tinham, e o problema de muitos cristãos hoje em dia. Por quê? Porque é uma religião por fora, uma aparência. E por isso eles não estavam a entender o verdadeiro alvo. E por isso Paulo está aqui a dizer em Romanos capítulo 8 que precisamos de mudar. E aliás, nos capítulos 9, 10 e 11, está a explicar muito claramente o chamado dos gentios, o chamado nesta era. E por isso ele estava a dizer aos israelitas que a salvação não é apenas dos israelitas, que era estendida a todas as nações, a todo o mundo. Mas aqui, em Romanos capítulo 8, vemos aqui que a mente carnal, no versículo 7, é inimizade contra Deus, não está sujeita a Deus. O que eu vejo muitas vezes as pessoas falam com elas e dizem, mas da minha maneira de ver, irmãos, não é a sua maneira de ver, é a maneira de Deus ver. Porque a minha maneira de ver é inimizade contra Deus. Precisamos ter uma mente diferente para estarmos sujeitos a Deus. Essa é a mente de Deus. Esta é a mentalidade que deve estar em nós. A nossa mente tem que ser uma mente transformada, diferente, isto é, convertida. Precisamos estar convertidos, precisamos nos arrepender do que somos. Por isso é que em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, lemos, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentais os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O nosso sacrifício, o sacrifício que apresentamos a Deus, é o sacrifício da nossa vida, é o sacrifício do nosso corpo físico, porque essa carnalidade tem que estar morta. Esse é o sacrifício. Quando Deus diz, olha, vocês se apresentam no sábado, ou se apresentam nos dias santos com o sacrifício, este é o sacrifício que precisamos de apresentar. Uma mudança no nosso coração, na nossa maneira de atuar, para que
que Deus habita em nós, para termos uma mente renovada, transformada, como diz aqui no versículo 2, e não ser conformados a este mundo, mas ser transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o sacrifício que nós precisamos ter aos sábados, quando diz apresentem-se perante Deus, mas é um sacrifício que temos de ter todos os dias, para sermos motivados e guiados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, continuando agora a ler em Romanos 8, versículo 8, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quando estamos inclinados para a carne, não podemos agradar a Deus. Deus não se agrada com as nossas ações se essas estão inclinadas para a carne. E da maneira como as pessoas vivem, de uma maneira geral, é a maneira da carne. E por isso nós precisamos ser separados. Nós precisamos ser diferentes. Mas as pessoas no mundão, estes supostamente cristãos, digamos assim, apostólicos, evangélicos, na maioria deles, não entendem esta mudança vital, porque não veem este ponto cego na mente deles. E por causa disso não se estão esforçando, com a ajuda do Espírito Santo, para viver o caminho de vida de Deus. Por isso diz, versículo 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Sim, nós, está claro, somos seres físicos, somos seres de carne. Mas Paulo não está a dizer que não somos seres físicos. O que ele está a dizer é que não estamos na carne. E ele está falando de que a nossa mente não está focada nas coisas da carne. Porque diz assim, mas no Espírito, isto é, a nossa mente está focada nas coisas do Espírito Santo de Deus, que habita em vocês, que habita em nós, e por isso, diz continuando a ser, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Um cristão é aquele que tem o Espírito Santo de Deus. Aí, quando falamos com estes, digamos assim, entre aspas, cristãos do mundo, estas pessoas dizem, mas eu sou cristão, eu tenho o Espírito. Eles dizem, eles têm o Espírito. Mas, na realidade, é o Espírito Santo de Deus? Ora, se eu perguntar a eles isso, eles vão rejeitar e dizer, olha, você está a me insultar. Mas veja o versículo 7. O versículo 7 diz, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Estas pessoas estão sujeitas à lei de Deus? A maioria deles não estão. Por quê? Não obedecem ao sábado, não obedecem aos sábados anuais, não obedecem às leis de carnes limpas. Não estão sujeitas à lei de Deus. Não, mas as leis de carnes limpas não são parte dos 10 mandamentos? Mas já existiam antes de Noé. A lei do sábado já existia desde a criação do Adão e Eva. Irmãos, precisamos estar sujeitos à lei de Deus. Como é que você recebe o Espírito Santo? Atos 2, 38. Arrependa-se. De quê? Do pecado. O que é o pecado? O pecado é quebrar a lei de Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 4, de acordo com a Almeida Revista Atualizada, você lê, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então as pessoas guardam a lei de Deus quando comem carnes imundas, porque carnes limpas já existiam durante o período de Noé, não é? Porque houve animais limpos e animais imundos que foram para a arca de Noé.
E como sabemos, os limpos foram 7 pares, enquanto os imundos foi um par. E já sabiam. Os próprios animais sabiam. Deus trouxe os animais. Não foi o Adão, perdão, não foi o Noé que esteve, olha, vai aqui 1, 2, há um casal aqui, outro casal. Não, eles vieram automaticamente, inspirados por Deus. E por isso, irmãos, é muito importante entendermos que precisamos de ter o Espírito Santo de Deus. E como diz aqui no versículo 9, Romanos 8, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito habita em vós. Então Deus nos chamou, João 6,44, ninguém pode vir a mim, a não ser que Deus vos chame, e depois é uma questão de eleição, como estudaremos nos capítulos 9, 10 e 11 de Romanos. Se Deus não nos chamou, não somos convertidos. E por isso, é Deus quem mostra misericórdia. É Deus quem fez o tempo e o chamado. Vejamos aqui, há um versículo muito interessante que muitas pessoas não entendem, em Eclesiastes capítulo 8, versículos 5 e 6. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. E o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Existe um tempo em que nós estamos à espera de juízo, as pessoas estão à espera, mas existe um tempo em que nós, como chamados, agora estamos debaixo do juízo. É preciso entender o tempo e o juízo, porque para todo o propósito há o seu tempo e juízo, porquanto a misericórdia do homem pesa sobre ele. Queridos irmãos, como lemos em João, capítulo 15, versículo 26, o Espírito Santo de Deus procede do Pai, mas é Cristo que o envia. E em João 14, versículo 26, vemos que o Pai vai enviar o Espírito pela autoridade de Jesus Cristo. E por isso Jesus Cristo torna possível para nós recebermos o Espírito Santo. Por isso é que lemos em Romanos 5, versículo 9 a 10, que seremos salvos pela sua vida. Futuro. Como? Porque Jesus Cristo morreu para perdoar os nossos pecados, ressuscitou, e agora como nosso sumo sacerdote, é o nosso advogado de defesa e nos envia o Espírito Santo e nos ajuda com o poder do Espírito Santo a nós nos arrependermos e nos perdoa. Por isso estamos a ser salvos pela sua vida através da ajuda do Espírito Santo, que é a santificação do Espírito. Então, continuando agora em Romanos, capítulo 8, versículo 10, diz assim: e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se Cristo está em nós, o corpo do velho homem está sepultado. Cristo deve estar em nós. Galatas 2, versículo 20. Nós fomos batizados para que os nossos pecados sejam perdoados. Atos 2, 38. Nós recebemos o Espírito Santo para andarmos em novidade de vida. Romanos 6, 3 e 4. E nós recebemos esse Espírito Santo, que é a santificação do Espírito, para obediência. 1 Pedro 1, versículo 2. Se Cristo está em nós, o corpo está morto, mas nós, com a ajuda do Espírito Santo, estamos a vencer estas fraquezas da carne. Versículo 11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Nós temos o Espírito e na última trombeta, 1 Coríntios capítulo 15, 52 a 53, à ressurreição, à vinda de Cristo, receberemos a imortalidade. Aqueles no mundo ainda não estão chamados, isso é uma questão de tempo. Deus dará a todos
essa oportunidade de salvação. Isto é uma questão de quando, uma vez mais de tempo, mas agora é o tempo para nós, as primícias, porque nós estamos a ser julgados agora. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Então, continuando a ler agora no versículo 12. De maneira que, irmãos, somos devedores a Deus, pelo que Ele fez por nós. Não devemos nada à carne. Segundo a carne, morreremos. Se continuarmos nesse caminho, então teremos a morte eterna. Por isso, de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viver segundo a carne, morrereis. Isto é, morreremos pela segunda morte. Mas, se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Isto é, se com a ajuda do Espírito Santo de Deus mortificarmos as obras da carne, arrependermos-nos, mudarmos para o novo eu, nós então viremos a ter a vida eterna. Deus nos dá o seu Espírito para que nós possamos, digamos assim, matar as obras do corpo. Nós temos uma parte, uma responsabilidade neste processo. Temos a nossa parte a fazer. Se pelo Espírito mortificares, isto é, nós temos que parar e mudar. Quem é que dá a você o poder para parar e mudar? É Deus que nos dá. Procede do Pai, o Espírito Santo de Deus, que Jesus Cristo nos dá. Para quê? Que nós então temos que usar o Espírito Santo de Deus para lutar e lutar e lutar e vencer. Por isso é que lemos em Colossenses capítulo 3, versículos 5 a 10, a falar que devemos mortificar os nossos membros e despir o velho homem, como diz no versículo 9, e vestir o novo homem, como diz no versículo 10 de Colossenses 3. Por isso, lendo agora o último versículo que eu quero mencionar hoje, que é o versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Este versículo define quem é o verdadeiro cristão, tal como o versículo 9 define quem é o verdadeiro cristão. Porque diz assim, no versículo 9, se alguém não tem o Espírito de Cristo, tal não é dele. E aqui neste versículo 14 diz, por todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Guiados. Isto é, o Espírito Santo nos deve guiar. São guiados, significa que é continuamente a ser guiados, e então Deus está conosco e somos então filhos de Deus. Por isso, irmãos, o Espírito de Deus está aqui para nos guiar, para nos capacitar, para nos fortalecer, para nos ajudar a vencer, nos ajudar a trazer as coisas corretas à nossa mente. O Espírito de Deus é um ajudador, é um consolador. É pelo poder dele. E por isso é que a Bíblia descreve que Cristo está vivendo em nós, como? Através do Espírito Santo, que veio a nós, e assim Cristo está ativamente vivendo em nós. Então, todos nós que estamos a ser guiados pelo Espírito de Deus, somos os filhos de Deus.